Students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula de inglês dessa semana. E hoje a gente vai dar continuidade ao Chapter 5, Around the City, que é o tema Places, né? Mas apenas 2 páginas hoje, 62 e 63. Então, let's start. Para início de conversa, a gente vai precisar dar uma revisada nesse vocabulário. Então, peço que vocês repitam em casa o nome desses lugares em inglês. Let's go! 2. Listen and repeat. Hotel. Hotel. Pet shop. Pet shop. Movie theater. Movie theater. Fire station. Fire station. Airport. Airport. Gym. Gym. Bookstore. Bookstore. Police station. Police station. Difícil falar? Não, né? Então, vamos mais adiante, vamos para a página 62. A página 62, vocês vão ter que nomear essas imagens da seguinte maneira. Vocês têm aí as questões A, B, C, D e assim por diante, imagens que representam alguns objetos, né? Na verdade, de algum lugar. Onde você encontra pontinho, pontinho, identifique o lugar. O que você vai fazer? A letra A eu tenho uma coleira. Uma coleira, não sei se é de cat, se é de dog ou de qualquer outro animal, mas eu sei que é uma coleira. A letra B, gente, para que fique melhor para vocês, a letra B, acredito eu, né, que seja alguma coisa ligada com, a gente tem aqui, ó, fashion, pollution, daily news, jornalzinho, tem revistas, então isso vocês encontram geralmente aonde? Vamos observar aqui os nomes, aqui em cima, o que fica mais fácil identificar? Fica dessa forma, por quê? Porque você observando os nomes aqui, você vai conseguir ligar qual a ligação que tem, por exemplo, esses objetos, revistas e jornal, onde é que você vai encontrar? Por acaso você encontra no pet shop, na police station ou na bookstore? Vocês vão pensar direitinho e responder, ok? Não só A, não só B, mas todas as questões. Faz direitinho, pausa o vídeo, a teacher já volta para corrigir. Vamos ver se você acertou? A letra A está representando aí, no caso, pet shop. Letra B, bookstore. A letra C, police station. Letra D, gym. Letra E, fire station. E por fim, letrinha F, que é o hotel. Na verdade, isso aqui até poderia ser confundido, né, com airport, porque é o objeto que também vive nos aeroportos, que é essa mala de viagem, essa bagagem de viagem, não é só de hotel. Mas, para desconfundir mais ainda, a gente tem um airplane na letra G, então vocês podem colocar direto. Não tem como colocar um hotel aqui embaixo, né? O airplane só pode mesmo caber aí o airport. Beleza? Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou já sabe, né? Página 60. Essas estruturas com there is, there are, eu espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou, presta atenção direitinho. Aqui eu tenho a forma afirmativa e nessas duas de baixo a forma interrogativa. Então, gente, lá na página 63 vai ter aí um tipo de mapa. Nesse mapa não tem aí o nome das ruas, apenas o nome dos lugares. Eu tenho aí drugstore, restaurant, library e assim por diante. Todos esses lugares acredito que você já conhece, né? Então, olha só, as questões são as seguintes. Vocês vão observar o mapa para poder respondê-las. E as perguntas é o seguinte: se há uma gym na cidade, se tem um airport, se tem 2 pet shops,
Se tem 2 restaurants in the city. Então, todas essas aqui estão iniciando com o verbo be. No início lá da pergunta tá lá, ou is ou are. Ou seja, a resposta de vocês vai ter que começar com yes ou no, seguido de there is ou there are, dependendo. Singular você vai utilizar o there is e plural você vai utilizar there are, ok? Pausa direitinho, volta na regrinha lá que eu expliquei para poder responder. Terminou? Dá o play no vídeo para ver a correção. Então, galera, já sabe como responde? Vamos ver se ficou tudo certinho? Is there a gym in the city? Tem uma academia na cidade? Yes, there is. Is there an airport in the city? Tem algum aeroporto na cidade? No, there isn't. Are there 2 pet shops in the city? Tem duas lojas de animais? No, there aren't. Are there 2 restaurants in the city? Tem 2 restaurantes na cidade? Na cidade, no caso? Yes, there are. Is there a school in the city? Tem uma escola na cidade? Yes, there is. E por fim, is there a bookstore in the city? Tem uma livraria na cidade? No, there isn't. Então, eu espero que agora vocês tenham entendido para que serve aquelas estruturas daquela página que eu falei, com there is, there are, afirmativa, interrogativa e as respostas, porque daqui para frente poderei eu apresentar mapas para vocês e fazer perguntas sobre esse mapa. Tanto perguntas em que rua ele é localizado, quanto perguntando com essas estruturas. Is there or are there? E aí vocês observando o mapa podem me responder isso por escrito, tá bom? Então já fica a dica aí para as próximas atividades online. Ficou com dúvida nesse tipo de questão? Vai lá no plantão, eu tô lá toda segunda-feira. Só verifica o horário direitinho da sua turma, tá? A gente se vê então na próxima aula. Bye, bye! Quinto ano, estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 30 de julho, a gente vem continuando com o nosso conteúdo de volume. As páginas que nós estaremos realizando hoje serão as páginas 73 e 74. E aí, fizeram a tarefa de casa? Estaremos corrigindo agora, tá bom? Vamos lá, nós temos a número 3 aí, ó. Armando trabalha em um mercado e está encaixotando embalagens de sabonete no formato de paralelepípedos. Observe quantas embalagens ele já colocou nesta caixa. A letra A diz o seguinte: quantas embalagens de sabonete Armando já colocou? Então nós precisaríamos calcular aqui quanto que tem embaixo, depois a gente só soma com as que tem em cima. Quantas que teriam embaixo? Vamos ver? A gente tem aqui, ó, 4 vezes 3, tá bom? Porque tem 4 na frente, 4 no meio e 4 atrás. Então, nós temos 12 aqui embaixo. E a gente vem juntando aqui com as 4, que são 16 embalagens. A letra B. Considerando uma embalagem de sabonete como unidade de medida, qual o volume dessa caixa? Tá bom? Então, ele está pedindo da caixa inteira. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4 vezes 3, que é igual a 12. Embaixo cabe 12. Em cima vai caber a mesma quantidade, tá bom? Então, a gente vai ter 12 vezes 2. Por que vezes 2? Porque vai caber 12 embaixo e 12 em cima. Então, é 12 vezes 2, que é igual a 24. Então, cabe aí 24 sabonetes, né? Então, nós temos aí que são 24 embalagens. A gente tem aí a letra C. Quantas embalagens de sabonete Armando precisa colocar para completar a caixa? A gente sabe aí que já tem 24, né? E a gente observou aqui, ó, que o total é 24 e tinha 16. Então, a gente precisa aí simplesmente fazer uma subtração, né, de 24, que é o tanto que cabe, retirando aí o tanto que tem. Fazendo assim, nós temos que é igual a 8 embalagens.
A gente tem o número 4. Felipe está empilhando embalagens de sorvete com formato de cubos, cujas as arestas medem 20 centímetros. Ele quer colocar 5 embalagens no comprimento, 5 na largura e 5 na altura deste empilhamento. Então vai ter 5, 5 e 5, tá bom? Quantos cubos faltam para Felipe montar? Fazendo aí, a gente vai ter, ó, quantos caberiam aqui? É 5 vezes 5 vezes 5. Então, caberiam aí 125 cubinhos. Mas ele colocou aí apenas 1. Então, faltam 124, né? Letra B. Complete o quadro a seguir com as dimensões dessa pilha em centímetro. A gente observou aí que cada um mede aqui, ó, 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Então, quantos nós temos aqui de 20? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente precisa multiplicar os 5 vezes 20, logo nós temos 100 centímetros. Já foi falado aí, ó, que é 5 embalagens de comprimento, 5 na largura e 5 na altura. Então, todos vão ser a mesma operação, tá bom? Sendo que cada um mede 20. Então, nós temos de novo aí 5 vezes 20, que é igual a 100 centímetros, e 5 vezes 20, que é igual a 100 centímetros. Agora, a gente tem a letra C. Considerando o pote de sorvete como unidade de medida, qual é o volume da pilha que Felipe vai construir? A gente já realizou lá no começo, né? Observando aqui, ó, 5 vezes as 5 e vezes as 5, tá bom? Então, nós temos aí que cabe 125 potes de sorvete. Agora a gente vem na página 74, nós vamos vir com Agora Eu Sei, concluindo aí também o nosso livro. Nós aprendemos a reconhecer que poliedro são sólidos geométricos que apresentam aí apenas faces planas. Simples da gente visualizar. Faces planas vão ser aí triângulos, os quadrados, retângulos, né? E os corpos redondos vão ter aí pelo menos uma face arredondada. E nós temos aqui como exemplo o cone, o cilindro e a esfera. Nós aprendemos também a identificar a planificação de poliedros e corpos redondos, observando a face de cada um desses sólidos. A gente consegue sim observar também e identificar a planificação deles. E por último aqui nós aprendemos, né, a calcular o volume de uma pilha de cubos e de paralelepípedos, onde a gente sempre trabalha comprimento vezes largura vezes altura. Não precisa necessariamente estar na ordem, comprimento vezes largura vezes altura, porque a gente já sabe que na multiplicação a ordem não importa. Então pode ser aqui o de cima, né? Pode ser a altura vezes largura vezes o comprimento. Não vai importar a ordem. O que importa é que realmente deu o mesmo resultado. Que a gente observa aqui 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27, tá bom? Lembrando que nessa multiplicação nós operamos 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, tá bom? Logo o volume, aqui nós temos são 27 cubinhos. Vamos concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente relembrou aí sobre os poliedros, são aqueles sólidos que têm apenas as superfícies planas, os corpos redondos têm pelo menos uma superfície arredondada. Também relembramos aí sobre faces, vértices e arestas, lembrando que as faces são as paredes, pode ser também o teto e o chão, vértices são os pontinhos e as arestas são as linhas. E trabalhamos também aí o conteúdo de adição e multiplicação, né? No conteúdo de volume. Na próxima aula nós vamos fazer aí uma revisãozinha sobre fração de quantidade. Alguns de vocês já sabem esse conteúdo na ponta da língua, porque já entraram no plantão, eu já fiz bastante pergunta relacionada a esse conteúdo. Então alguns de vocês já sabem, mas sempre é bom a gente estar revisando, porque esse é um conteúdo que vai cair aí em alguma das nossas atividades. Então achei interessante aí fazer uma revisãozinha com vocês, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, turma do 5º ano! Mais uma vez estamos aqui juntos. Hoje nossa aula
de língua portuguesa. Nossa aula anterior nós falamos sobre a questão do modo indicativo presente e agora nós vamos colocar aqui as respostas e vamos trabalhar sobre a crônica argumentativa, que está na página 50 e vai até a página 54. Professor, crônica, nós já trabalhamos crônica no primeiro bimestre, lá em produção de texto. Ótimo, isso é maravilhoso. Isso mostra que você já compreende alguma coisa. Mas vamos trabalhar aqui na nossa língua portuguesa e depois nós vamos entrar nesse assunto. Tudo bem? Vamos lá? Está aí as correções da aula anterior. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para o assunto de hoje, então. Vamos lá. Crônica argumentativa. A crônica argumentativa é um texto onde a argumentação é a marca principal. Ela é encontrada nos meios de comunicação, principalmente nos jornais e as revistas. A crônica argumentativa une características da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do artigo de opinião. Ela pode ser do gênero narrativo, dissertativo ou descritivo. Os cronistas, autores que escrevem as crônicas, expressam nesse tipo de texto um tema e sua posição, ponto de vista ou juízo de valor sobre tal assunto. Então, assim, eu só coloquei aqui a definição para você relembrar, como nós falamos no começo da nossa aula, nós já trabalhamos bastante sobre crônicas argumentativas e tantas outras crônicas. Então, isso aqui eu coloquei aqui para você ver como ele também faz ligação com o artigo de opinião. Então, nós temos trabalhado bastante sobre a questão da velhice, dos direitos, de tratamento sobre os nossos idosos, né, que às vezes sofrem tantos desrespeitos. Então, você vai observar nessa crônica que você vai analisar que ela trata sobre isso também a respeito da questão da velhice. Então, leia essa crônica, faça as atividades, ela começa na página 51 e vai até 54 e, como sempre, na próxima aula, nós vamos colocar aqui as respostas. Leia com calma, pense bem sobre o que você está lendo e depois faça os exercícios. Tudo bem? Então, vou deixar a mensagem aqui para vocês, que vem de Jean-Jacques Rousseau, o filósofo suíço, que diz assim: na juventude deve-se acumular o saber e na velhice fazer uso dele. Nós estamos falando sobre a questão dos idosos, então nada melhor do que colocar uma mensagem sobre isso. Então, espero que você faça uma boa leitura, um bom exercício. Cuide-se bem, para a nossa próxima semana vamos falar mais sobre isso, tudo bem? Um abraço virtual do seu professor e até a próxima! Olá, quinto ano! Tudo bom com vocês? Vamos então a mais uma aula regional, nossa aula de Geografia de Rondônia. Na nossa aula de Geografia de Rondônia, a gente vai conhecer um pouquinho sobre as atividades do campo. Dentre essas atividades, nós temos a pecuária. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre a agricultura. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a pecuária em nosso estado, lá nas páginas 34 a 36 do livro de Geografia de Rondônia de vocês, ok? Não esqueçam, gente, de colocar a data da nossa aula no livro de vocês, certo? Hoje, 30/7/2020, então coloque aí e vamos seguindo a nossa aula. Na nossa aula de hoje, a gente vai conhecer, além das características da pecuária, nós vamos saber também como é que a pecuária em nosso estado está se desenvolvendo. Ou será se ela não está se desenvolvendo? Porque a gente escuta bastante falar sobre a agricultura, né? A agricultura, ela é extensa, nosso estado, ele é rico em recursos aí relacionados à agricultura, nós temos eventos que acontecem, mas, gente, dentro desses eventos, a pecuária
e o extrativismo, eles estão ligados, estão sempre ligados aí. Vamos ver aí sobre as atividades econômicas e a modernização em Rondônia. Rondônia é nacionalmente conhecida como uma terra de oportunidades, certo? Desde os primórdios aí, a gente sabe que o nosso estado ele é rico e ele tem grandes recursos aí, minerais, recursos naturais e animais também. Então ele ficou conhecido como terra do Eldorado, terra de oportunidades, de ouro, certo? O que Rondônia produz aí na agropecuária? Foi outro assunto que a gente viu na nossa aula anterior. Lembra que nós caracterizamos um pouquinho aí sobre a agropecuária em nosso estado? E agora a gente vai saber a pecuária. Vamos lá. Em relação à pecuária, o gado bovino ele concentrou-se nos vales dos rios Madeira e Mamoré, nas proximidades das cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim. O gado bovino ele serve para a produção de leite e para o corte, ou seja, para o abate. A carne e o couro, produtos gerados pela pecuária de corte, são beneficiados em frigoríficos e curtumes situados nos principais municípios rondonienses, né? Os frigoríficos e os curtumes é o que? O abate, vai ser retirada toda a parte do gado bovino, aí, do porco, e aí vai ser retirada a pele e tudo mais, o tratamento aí dessa carne. O gado leiteiro ele proporcionou um grande desenvolvimento para alguns municípios. Então, nem todos os municípios eles são beneficiados em relação ao leite, né? A produção do leite aí. Eles precisam, no caso, de recursos financeiros de outras empresas, de outras localidades para trabalhar em relação ao trabalho com o leite também. Um setor que tem alcançado uma posição de destaque em várias regiões de Rondônia é a avicultura. Então, olha só como a pecuária ela se expande em vários segmentos, né? A criação do gado bovino, gado leiteiro, avicultura. Então, isso daí ele proporciona a economia do nosso estado. Ajuda bastante. Então, nós somos ricos, nosso estado ele é rico em produções e exportações desses produtos também, não só relacionado à agricultura, mas também à pecuária. Então, para vocês terem um entendimento melhor, façam a leitura do livro aí, bem fininho o livro, façam a leitura dessas páginas aí, para vocês obterem o melhor conhecimento. E lembrando também que não é só no livro que vocês podem fazer essas pesquisas, não. Podem fazer aí na internet também, conhecer, gente, um pouquinho do estado de vocês. Existem vídeos, né, livros aí que falam sobre o estado onde vocês moram. Aproveita essa oportunidade em casa aí, depois do estudo, depois das aulas, e faz a pesquisa aí sobre como é que é a economia do estado onde vocês moram, relacionando aí a agricultura e a pecuária. Isso daí que eu tô pedindo para vocês é para o conhecimento de vocês, ok? Nada do que a professora pede aqui, pesquisa ou atividade, não é em vão, não, é para o conhecimento de vocês. Então fica a critério de vocês, né? Ter um pouquinho mais desse conhecimento. Ah, professora, eu não quero fazer leitura. Então, pesquisa vídeos, existem vários vídeos aí que vocês podem trabalhar com, podem entender melhor o conteúdo, na verdade, certo? E aí tem algumas fotografias que eu coloquei para vocês relacionando um pouquinho sobre a pecuária, né? A agricultura também, certo? Para casa vai ficar a página 35 e 36 do livro de Geografia de Rondônia de vocês. Página 35 e 36. Muito obrigada, um beijo e até a próxima aula.